cansado e sem energia. Como nós podemos fazer para reverter um processo de ficar por muito tempo com essa sensação de estar cansado, deprimido, desanimado? Como fazer isso mudar? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre essa situação de estar esgotado, sem energia. Muitas pessoas se declaram, falam: olha Anderson, eu estou tão cansado, sem energia, eu estou há muito tempo assim. O que eu posso fazer? Como é que eu mudo isso? Algumas pessoas já estão até, de certa forma, desalentadas com a situação, né? E já dizem: olha, eu nem ligo mais, porque há tantos anos eu sou desanimado, eu estou desanimado, cansado. Bom, primeiro nós temos que analisar o quadro das coisas, né? Para nós entendermos o que pode estar acontecendo. Quanto mais nós estudamos o caso, como é que acontece, o que ocorre, mais nós entendemos. E por mais que você acredite que a sua situação é especial, eu digo com certeza para você, não é. Não é. Porque milhões de pessoas passam pela mesma situação que você passa. Então você não é um alvo do universo, um alvo de Deus, ou alguém especialmente negativo, né, para você estar nessa situação. E veja que isso é muito bom, porque já é um ganho para você entender, né, para você entender que não há algo errado somente com você, porque existe muita gente mesmo que reclama da mesma situação. Um ponto importante para nós compreendermos desse processo de estar desanimado, esgotado, cansado, é nós entendermos, primeiro, isso é culpa de alguma situação externa? De alguma coisa de fora? Muitas pessoas vão dizer: Anderson, é culpa do meu trabalho, é culpa da minha família, é culpa desse, é culpa daquele. Mas nós precisamos compreender e de certa forma comparar. Tudo bem que ninguém é igual, né? Mas nós precisamos olhar para diversos modelos porque nós temos que entender a receita do bolo. A receita do bolo. Qual é a receita? Poxa, se fulano consegue, por que eu não consigo? Isso é um pensamento bem simples e básico, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem tantas pessoas com enormes dificuldades na vida, gigantescas em diversos aspectos, e ainda assim são felizes, têm energia, têm força de vontade, é aquela pessoa que quando sorri, você vê vida no sorriso dela. E tá aí a internet para nos saborear aí com diversos tipos de vídeo de pessoas que estão em guerras, que estão em países que passam fome, que são assolados por doenças, conflitos, restrições, já perderam família, já sofreram diversos tipos de violência. E ainda assim, quando você vê elas se apresentarem, elas têm um sorriso, elas têm uma esperança, elas têm algo que muitas vezes você pensa assim: eu não tenho isso. Como é que eu posso ter isso? E às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim: eu tenho comida na mesa, eu tenho emprego, eu tenho família. E o que falta? Talvez muitos de vocês possam dizer assim: ah, Anderson, falta é dinheiro, porque se eu fosse rico, eu não ficaria deprimido. Gente, os consultórios de psicologia, de psiquiatria, de psicoterapia estão lotados de pessoas com muito dinheiro e que ainda assim são deprimidas, que ainda assim se sentem cansadas, que ainda assim se sentem desalentadas. O que falta? O que falta? Freud, ele dizia que quando nós somos reprimidos nos nossos instintos mais básicos, os nossos desejos mais básicos, Freud às vezes nos colocava meio que equiparados com o animal, né? Nós temos as situações básicas, instintivas, uma das coisas que eram persistentes, né,
na obra de Freud era a questão da sexualidade. Então, se o ser humano não atinge a plenitude sexual, ele, por si só, ele vai se sentir frustrado. Então, esse era um dos pontos de Freud, alcançar essa plenitude. De certo ponto, nós podemos observar esse exemplo do Freud nos nossos relacionamentos. Se nós não alcançamos a plenitude que nós imaginamos do nosso relacionamento, nós nos frustramos. Nós nos sentimos cansados daquele relacionamento. Parece que ele fica fragilizado, fraco, parece que tem um fiozinho segurando ele, todo roto, ali quase arrebentando. Porque nós não alcançamos as expectativas, a nossa listinha de exigências, né? Eu gostaria que fosse desta, daquela forma. Eu gostaria de ser percebido, aceito, sentido, acolhido desta forma. Da mesma forma, esses requisitos que eu exemplifiquei, como a sexualidade, que Freud tanto falava, nós podemos observar um mar de outras coisas que Freud também incluía. Sentimentos simples, desejos básicos, o que você emoldurou na sua cultura, como vida estável, como emprego, como família. Muitas vezes nós temos um molde. Esse molde vem da onde? Vem de diversos fatores. A nossa criação, os nossos antepassados, os nossos pais, a nossa geografia. Talvez vocês vão dizer, Anderson, onde é que entra a geografia? A cultura local. Como nós vivemos e como as pessoas nos percebem como alguém que trabalha, como alguém de sucesso, como alguém de insucesso. A nossa religião, o que dentro da nossa religião nos demonstra uma pessoa abençoada ou não por Deus. E aí todos esses moldes da nossa criação, dos nossos pais dizendo, você deve trabalhar muito, acordar cedo, chegar tarde, ser o último a sair do trabalho. E ainda assim você não atinge a meta que você gostaria de atingir. Então todas essas coisas que nós não atingimos, que nós não conseguimos realizar, porque estão ligadas a moldes, a determinações, seja culturais, religiosas, e as nossas pessoais, expectativas pessoais. Eu tinha o sonho de ser jornalista, não realizei. Então qualquer trabalho que eu arrume não vai ser bom para mim, não vai prestar. Qualquer outro serviço sempre vai me remeter à situação de que eu não alcancei o que era o meu sonho. Então nós temos que aprender de alguma forma mecanismos de compreender por que a nossa vida tomou esse caminho e o que eu posso fazer para ela tomar um caminho diferente. Porque não quer dizer que porque você ficou assim até agora, que a sua vida inteira vai ser assim, que você precisa ou que você merece ficar assim. Você não merece. Anderson, mas o Espiritismo diz que tem o karma, e aí lá na vida passada eu chicoteei alguém, fiz maldade, fiz feitiço, matei, chacinei, fui uma pessoa que participou de guerras e aí por isso eu mereço. Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier são testemunhas nas suas obras, né? Que a lei de ação e reação cobra de quem nada faz. Mas quando ela encontra alguém trabalhando em favor do bem, progredindo, se educando, se melhorando espiritualmente e moralmente, ela retorna, ela dá 2 passos atrás, opa, ele entendeu a lição e está progredindo. Mas o que você deve fazer? Talvez então uma dica seria olhar todos esses conceitos de vida que você elegeu, essas exigências, e revisar. Será que isso é útil para mim ainda? Será que este meu sonho eu não poderia substituir por este outro sonho? Substituir o sonho por uma rosca, por um pão de queijo? Veja, na vida a gente tem opções. Estou fazendo brincadeira com você, para você entender que nós podemos ter opções, que nós podemos mudar. E às vezes
Não dá para a gente segurar na vida o martelo e bater na mesa, né, e dizer assim como juiz, a minha vida deve ser desta forma, tem que ser dessa forma, porque a nossa vida é um fluxo, como um rio. E nem sempre ele anda reto e nem sempre ele anda como a gente quer que ele ande. Às vezes ele vai desviar, ele vai permear uma pedra e vai passar para o outro lado. A água tem a capacidade de se moldar, a capacidade de se adaptar. Então não é porque algo não deu certo que nós precisamos exatamente nos desanimarmos, achar que a vida é má. A vida é só a vida. Ela não é um juiz, é só a vida. E existem pessoas que interagem com ela. E com certeza existem pessoas que te magoaram, que fizeram coisas erradas, que puxaram você para trás, mas você não precisa ficar abraçado com essas pessoas. Você não precisa ficar olhando para o passado para medir o futuro. Nós gostamos muito de fazer isso. Olhar para o passado e tentar tirar uma fotocópia dele e colar no futuro. O famoso Ctrl+C. E aí faz um Ctrl+V lá no futuro. Por que tem que ser assim? Você quer se cobrar? Você quer se autopenalizar? Você quer dar a si mesmo uma sentença? Não precisa ser dessa forma. Então veja que o cansaço, o esgotamento, a falta de energia vem de muitas dessas coisas. Claro que você vai me dizer, Anderson, mas a família, as desventuras com os filhos, as desventuras com o marido, com a esposa, com a mãe, mas eles são outras pessoas. Outras pessoas, não são você. Mais uma vez, eu lembro, existem pessoas com diversos tipos de dificuldades e ainda assim são resilientes e são felizes. A dificuldade do outro não é a sua dificuldade. Ah, mas me afeta. É a sua reação é que manda. A sua reação a essas dificuldades é que vai determinar se você vai ser mais ou menos feliz, se você vai sofrer mais ou vai sofrer menos, se você vai viver sempre na defensiva ou você vai estar sempre lá na frente, correndo para o ataque, marcando gol. Não estou aqui para dizer para você que a vida é fácil e que tem 3 passinhos, 5 passinhos, uma ideia de coach maravilhosa que vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Isso não existe. É uma luta constante, é uma luta diária de revisar os nossos pensamentos, de revisar os nossos conceitos, as nossas exigências de perfeição, as nossas determinações de como a gente gostaria que a vida fosse. A vida simplesmente é. Vamos aceitar, vamos nos adaptar, vamos nos melhorar naquilo que é possível. E tentando ser feliz. Buda, dizia, que o que causa o sofrimento são os nossos desejos. Quanto mais você deseja, mais você sofre, porque você fica na angústia de alcançar esses desejos. E Freud também dizia que a sua angústia é porque você não consegue realizar esses desejos. Seja os instintivos, os animais mais básicos, seja os sexuais, todos eles ficam reprimidos. Quando você não alcança, você fica triste. Não importa qual ele é, para o bem, para o mal, você sempre vai se deprimir por não alcançar. Talvez reduzir um pouco os desejos, talvez diminuir patamares, talvez ser menos exigente com a vida e com as pessoas. Talvez a receita da vida seja só simplicidade. Então, meus amigos, esse é um vídeo para a gente tentar pensar, imaginar, reconjecturar a vida, reprojetar de alguma forma. Não estou aqui para dar receitas determinantes para você. Então, meus amigos, muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.